Salve, moçada! Estamos mais uma vez aqui, tá? Para discutir sobre o metabolismo. Estamos numa parte de metabolismo da disciplina. E hoje o que nos interessa é o chamado metabolismo de monossacarídeos, tá? Vou escrever aqui, ó, metabolismo de monossacarídeos. Bom, é o seguinte, a gente está vendo aí desde da parte de introdução ao metabolismo, e mais propriamente, talvez, da glicólise, né? Da glicólise anaeróbia, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, via das pentoses, gliconeogênese. Então, na realidade, a gente vê um metabolismo chamado de intermediário e, paralelo ao metabolismo intermediário só, né, recordar e viver, é glicólise anaeróbia, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Isso pertenceria, em princípio, a praticamente todos os tipos celulares, a não ser aqueles que possuem ausência mitocondrial, da estrutura que tem como receptor final o oxigênio. Agora, por outro lado, você tem algumas vias metabólicas acessórias ali que trabalham com glicose, a gente explorou isso na semana passada, no sentido de que eu não tenho que ficar atacando a geladeira de 5 em 5 minutos. Quer dizer, eu tenho condições metabólicas de reconstrução de esqueletos carbônicos que podem vir a se tornar moléculas de glicose para atividade cerebral principalmente e manutenção do metabolismo basal, sem que eu tenha que atacar a geladeira, né? No meio das refeições. Quer dizer, eu tenho como construir a partir dos esqueletos do ciclo do ácido cítrico, por exemplo, do piruvato, do lactato, do glicerol, etc., a própria glicose. Isso é basicamente a gliconeogênese. Eu tenho a via das pentoses para servir como uma espécie de tampão. Além dela ter um papel biosintético, eu produzo NADPH, que está relacionado a processos biosintéticos, ao contrário do NADH, que está relacionado a processos oxidativos. Eu consigo construir ali alguns açúcarezinhos entre 3 a 7 carbonos, que se eu precisar fazer uma glicose, eu pego esses bichinhos e transformo numa glicose. Se eu tiver excesso de glicose, eu pego esse excesso de glicose, já que está sobrando mesmo, estou bem na fita, eu pego esse excesso de glicose, uso o NADPH e vou para rotas biosintéticas. Hoje a gente vai discutir alguma coisa que seria também um processo alternativo a isso. Então, recordar é viver, né? A gente tem aqui a molécula de glicose e o mais importante deixa eu controlar o horário aqui, o mais importante é a manutenção da glicemia sanguínea. Para a manutenção da glicemia sanguínea, se tiver faltando, eu posso puxar o glicogênio, principalmente o hepático, em situações de escassez alimentar, ou o glicogênio muscular em situações de atividade desportiva, ou que se chama de síndrome de luta e fuga em inglês, to flight or to fight, ou síndrome de Cannon, ou Canon, né? Que é aquela que diz o seguinte: ou você foge do ladrão ou você corre atrás do ladrão, mas de todo jeito você vai mobilizar estoques energéticos plurais, entre eles o glicogênio muscular, para render ATP suficiente para as contrações musculares, etc, etc. Então o glicogênio é uma, vamos jogar isso um pouco para frente, na verdade agora, né? O outro que nós vimos então é que você pode transformar isso aqui em piruvato. Vou só escrever piruvato, tá? Transforma isso aqui em piruvato você cai naquele circuito que já sabemos qual é, Krebs, e do circuito você cai na cadeia respiratória, seria uma rota. A outra seria eu obter, por exemplo, a partir da via das pentoses, eu obter um recurso de riboses, ou estou colocando ribose aqui, mas não é ribose, né? Só para exemplificar que é a via das pentoses mesmo. Outros carboidratos pela via das pentoses que me permitissem também manter essa manutenção dos níveis de glicose. Ampulheta de chá. E agora a gente vai discutir um outro que diz respeito ao metabolismo de monossacarídeos, tá? O que a gente chama de monossacarídeos? Monossacarídeos, alguma coisa que eu tenho lá, como um aldeído ou uma cetona, né? Como o grupo funcional principal de um carboidrato e que não forma nenhum tipo de associação por ligação glicosídica. É um monossacarídeo. Bom, monossacarídeos, vamos mudar de corzinha, né? Monossacarídeos você pode ter, por exemplo, glicose, frutose, galactose, manose, xilose, outras oses, né? Vamos colocar assim, oses. Deixa eu me tirar daqui para me colocar aqui. E outras oses de um modo geral, tá certo?
Ora, glicose, nós já tratamos um pouco dela, né? Vamos tratar também com glicogênio, já tratamos um pouco dela. Então, o que nos interessa no momento são outros, que poderíamos colocar num quadro mais geral como sendo esses daqui. Então, por hora, a ideia é localizarmos como que se processa o metabolismo de frutose e galactose, principalmente frutose e galactose, manose depende se você... Vou falar bobagem aqui, né? Manose vem da maltose, que vem do malte, e aí você pode ter alguma coisa associada a isso. Mas principalmente, já que isso aqui vai virar uma prancha pública, vamos tirar esse manose aqui, só vou ilustrar ele quando chegar o momento lá, mas principalmente frutose e galactose. A pergunta que se faz é, frutose e galactose serve para quê? Eu posso transformar isso em energia, eu posso converter isso em glicose, eu posso utilizá-lo, são monossacarídeos com determinadas especificidades, mas nada me impede de eu pegar uma molécula de frutose ou de galactose, convertê-la a uma molécula de glicose aqui, ó. Ou pegar uma molécula de glicose e convertê-la numa molécula de frutose ou galactose, depende do que eu precisar. Por exemplo, ao final da gestação, em que a gestante precisa gerar a partir da síntese láctea a lactose, o açúcar do leite. O açúcar do leite, nós vimos, é um disacarídeo formado de glicose e galactose. Então não vai ser pela gliconeogênese que eu vou fabricar uma galactose, eu preciso ter uma outra rota para fazer isso, correto? E da mesma maneira, a frutose pode participar de alguns processos de reconhecimento celular, como um monossacarídeo de epítopo, um monossacarídeo que esteja na estrutura de glicoproteínas para reconhecimento, como ela pode participar de outros processos. Um desses processos é a própria formação de glicerol, envolve até a formação de glicerol. Então vamos ver um pouquinho mais com detalhe a partir de agora. Vou até encerrar esse vídeo, deixar ele mais rapidinho, tá? Para a gente verificar isso, ou seja, esses açúcares que não são propriamente para virar energia, como até podem ser utilizados para virar energia, mas não estão na alma do processo de produção energética. A galactose, por exemplo, a gente já sabe que é sangue tipo B, identifica a galactose, enquanto sangue tipo A identifica uma galactosamina na superfície ali da estrutura da glicoproteína presente na hemácia. Então tem outras funções, tá certo? Mas existe um metabolismo que envolve ali, que é o que a gente vai explorar vamos dizer, em alguns minutos, tá bem? Para a gente encerrar essa parte de um metabolismo acessório, qual seja o de monossacarídeos. Depois a gente vai discutir o metabolismo do glicogênio, tá bem? Então, eu vou, como eu disse, encerrar por aqui.